Continuando a resolução dos exercícios de intervalo de confiança. Então, nesse exercício nos diz que de 50 mil válvulas fabricadas por uma companhia, retira-se uma amostra de 400 válvulas. Obtém-se uma média de 800 horas, tá aqui, com desvio padrão de 100 horas. E aí pergunta, com qual confiança podemos afirmar que a vida média é de 800 mais ou menos 4,3? Então, vamos olhar aqui, ó, retirando aqui, já anotei para agilizar. Então, nosso N é 400, que é a quantidade de válvulas que fazem parte da nossa amostra. 800, que é a média, mais ou menos 4,3, já é um intervalo. Então, nós temos que descobrir qual é a confiança que poderíamos adotar para esse intervalo aqui. Então, foi estipulado um intervalo qualquer, que vai de 795,7 a 804,3. Então, nós poderíamos dizer que esse 795,7 é o nosso limite inferior e que esse 804,3 é o nosso limite superior. Então, lembrando que o nosso intervalo de confiança sempre é simétrico, vamos poder partir por um desses dois caminhos. Então, pegando aqui o limite inferior, nós já sabemos que o limite inferior é a média menos o valor Z beta sobre 2 da tabela, que multiplica o desvio padrão dividido por raiz de N. Então, sabendo agora quem é nosso limite inferior, que está aqui, ó, 795,7, vou substituí-lo aqui. Então, supondo aqui que esse limite inferior é 795,7, a média é 800, o Z beta sobre 2 nós não sabemos, porque ele está associado ao nível de confiança, que é exatamente o que nós queremos saber. O desvio padrão nesse caso é 100, isso, e dividido por raiz de 400. Então, nesse exercício, já está nos dando o intervalo, e o nosso objetivo é encontrar quem é o beta. Quem vai ser o beta? Quem é o nível de confiança associado a esse intervalo? Então, fazendo essa conta, passo esse 800 diminuindo para cá. Então, 795 menos o 800 vai ficar menos 4,3, que é igual 100 dividido por raiz de 400, isso aqui fica 5. Então, vai ficar Z beta sobre 2 vezes 5. Isolando, então, o Z beta sobre 2, a gente tem que o Z beta sobre 2 é menos 0,86. Opa, falei, vocês não estavam vendo. Desculpa. 4,3, passo 800 para cá, fica negativo, menos 4,3. Z beta sobre 2 está aqui, 100 dividido por raiz de 400, 5. Agora passo 5 dividindo, 4,3 negativo dividido por 5, menos 0,86. Então, Z beta sobre 2 é igual a 0,86. Isso quer nos dizer o quê? Vou desenhar aqui, então, a nossa curva da distribuição normal. Aqui, o pico é o 0. E aí, nós sabemos, diferente dos exercícios anteriores, a gente tem o Z. Então, nosso Z aqui, ó, é menos 0,86. Isso aqui é muito similar ao que nós fazíamos lá na distribuição normal. Eu já tenho o Z, agora eu tenho que encontrar essa área. Então, vou lá na tabela normal padrão, na linha 0,8, na coluna do 0,06, e vejo que essa área aqui é equivalente a 0,3051, ok? Mas nós não queremos saber só o beta sobre 2, que seria esse lado, nós queremos saber o beta inteiro, né? E como o intervalo é simétrico, para saber o beta, então essa área que nós encontramos aqui é equivalente ao beta sobre 2. Tá? Então, vou continuar a anotação aqui, ó. Se beta sobre 2 é igual a 0,3051, beta será 61,02%. Então, para um intervalo de confiança que vai de 795,7 até 804,3, o nosso nível de confiança é 61,02. Se fôssemos escrever na notação que estamos acostumados, seria assim, intervalo de confiança para nossa média populacional, com 61
Colocar 61% de confiança, vai ser exatamente aquele intervalo lá, 795,7, 804,3. Ou seja, esse intervalo de 795 a 804 contém nossa média populacional, tá? Então, às vezes, nós podemos encontrar o nível de confiança, que foi o caso aqui, para um intervalo que já estava estipulado. E aí, assim, encerramos esse exercício.